Bem-vindo, irmão e irmã, ao programa Jardim da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, vigário-geral da Diocese de Leiria Fátima e também diretor do Jornal Diocesano. É com alegria que venho até si, que entra em sua casa para este programa Jardim da Igreja. Através dele queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas ou força, sopros do Espírito Santo que dá origem a movimentos, a associações, a congregações e a muitas outras realidades da Igreja que são como que canteiros de um mesmo e único jardim que enchem de beleza, de encanto, de dinamismo, de vitalidade a Igreja, que a ajudam naturalmente na sua vida e na realização da sua missão. Em cada semana levamos até si o conhecimento de uma destas realidades da Igreja e procurando saber como surgiram, quais são as suas características, a quem se dirigem e, naturalmente, o tipo de atividades que desenvolvem na Igreja e na sociedade. Hoje queremos levar até si o conhecimento de uma associação portuguesa e que dá pelo nome de Associação Cristã de Empresários e Gestores, ou na sigla com que é mais conhecido, ASEG. Para nos dar a conhecer algumas das características desta associação, temos connosco o Acácio Faria Lopes, a quem saúdo. Obrigado, Acácio, pela tua presença e obrigado também à ASEG por se dispor a contar um pouco de si. Obrigado também. Começaria por agradecer ao Padre Jorge e também à Canção Nova o facto de nos ter convidado à ASEG e mais concretamente o Núcleo de Leiria da ASEG para estar presente nesta pequena conversa, não só para nos dar a conhecer, mas também dizer o que é que nós estamos a fazer neste momento como Associação de Empresários Cristãos. Aproveitaria também para saudar todos aqueles que nos veem, que nos ouvem e que nos seguem também pelas outras vias, seja a internet, etc. Não é? Portanto, no fundo seria isto. Portanto, eu sou o Acácio Lopes, sou casado e sou empresário também e sou sócio com mais 10 irmãos de um grupo de empresas ligadas ao calçado, concretamente a formas de plástico para calçado. Muito bem, daqui a pouco vamos ter a ocasião também de saber um pouquinho mais como é que tu te ligaste a esta associação e aquilo que nela encontraste para a ajuda da atividade profissional e para, digamos assim, contribuir para que os princípios e os valores que estão ligados à SEG possam ser desenvolvidos. E então iríamos começar por ver e ouvir um documentário que a equipa da Canção Nova preparou para nós, para nos fazer uma apresentação assim resumida daquilo que é a ASEG. A ASEG, Associação Cristã de Empresários e Gestores, nasceu em 1952, embora com outra designação, o CID, União Católica dos Industriais e Dirigentes do Trabalho. O ato formal decorreu em Fátima, onde o seu primeiro presidente, José Horácio de Moura, consagrou a associação a Nossa Senhora de Fátima com a bênção do Bispo de Leiria Fátima, Dom José Alves da Silva, presente na cerimónia. O nascimento da ASEG inspirou-se nas associações congêneres já existentes em vários países da Europa. Em janeiro de 1954, a ASEG filiou-se na UNIAPAC, União Internacional das Associações Patronais Cristãs, integrando assim a comunidade e associações de vários países que serviram de modelo e exemplo. Presentemente, a ASEG, Associação de Interesse Público, sem fins lucrativos, tem sede em Lisboa, onde estão sediados todos os seus órgãos estatutários, tendo como presidente o Dr. António Pinto Leite. Então, Cássio, voltamos à nossa conversa e ouvíamos há pouquinho no documentário as origens da ASEG. Qual é a história, digamos assim, da ASEG? Como é que tudo começou e como é que as coisas se desenvolveram para a criação desta associação? Diria, portanto, e como dizem muito bem, que é uma associação, não é nenhum movimento, também não é nenhuma ordem religiosa. Muito menos. É, portanto, uma associação de pessoas de boa vontade, neste caso concreto de empresários, que tem como finalidade abandar as consciências
e tem como missão levar Cristo às empresas. Esta é a primeira realidade e o primeiro objetivo da ACES, desta Associação Cristã, porque entendemos que Cristo não deve ser só, digamos, das igrejas ou do coração das pessoas. Mas, exatamente, e não deve ficar na ombreira da porta quando o empresário entra na sua empresa. Isto é, quando o empresário cristão o é plenamente e em consciência, deve levar Cristo para todo o sítio onde vá e deve vivê-lo em todas as circunstâncias da sua vida e em todas, digamos, as realidades da sua vida. É isto que nós queremos. E já agora vamos então às origens. Quais são as origens desta associação? Ora bem, a nossa associação é uma associação recente, relativamente, tem 63 anos. Nasceu em 52, através de um português que esteve na Suíça a fazer doutoramento, teve conhecimento de que algumas associações de empresários já existiam em alguns países do centro da Europa, e quando regressou a Portugal quis também dar início, digamos, a uma associação deste modelo, uma associação, digamos, cristã de empresários. E, portanto, começou em Coimbra, em reuniões com alguns amigos, mas tudo muito informal. Sim. E, entretanto, entendeu também formalizar esta associação a nível nacional, ao mesmo nível das suas congêneres internacionais. E então, realmente, o ato formal da constituição desta associação aconteceu aqui em Fátima, em 1952, com a bênção especial do Bispo de Leiria Fátima na altura. Portanto, Leiria está na marca, ou melhor, Fátima, mais ainda, mas com a presença do Bispo, também o próprio Leiria está na marca da origem da associação. E mais do que isso, e também com a bênção de Nossa Senhora. Portanto, Mais isso melhor pressupõe sustentabilidade à associação. E longevidade, obviamente. Sim. Depois, essa associação original depois mudou de nome. Depois, mas antes disso, a associação, portanto, iniciou-se em Coimbra e depois foi se alargando ao país, a Lisboa, ao Porto e a Aveiro. E depois ao resto do país. Sim. De tal maneira que criou-se uma certa dimensão. E entendeu-se que a nomenclatura da UCIT, como nasceu a associação em 1952, não era a nomenclatura mais apropriada, nasceu em 1998 a ACES. Não nasceu, foi uma renomeação. Uma atualização de nome. Foi um renascimento, digamos, desta associação, que é, digamos, a Associação Cristã de Empresários e Gestores, que é a ACES, que nasceu em 1900 que foi, digamos, o renascimento em 1998, exatamente. A partir daí, a ACES teve um novo impulso, porque antes houve uma certa hemorragia, sobretudo no período do 25 de Abril, porque muitos empresários tiveram ou porque foram impostos a sair do país, ou porque voluntariamente saíram do país, muitos empresários, sobretudo aqueles empresários de mais nomeada, digamos, da UCIT na altura, tiveram que sair. Portanto, houve uma certa hemorragia. E havia a necessidade também realmente de implementar, de criar uma nova dinamização, por isso é que também nasceu a ACES. E a ACES, então, já falaste do objetivo principal, levar Cristo às empresas. Quais são as características principais, ou quais são os valores que estão na matriz desta associação? Exatamente. Com a ACES, nós, em 98, quando foi o Renascimento, nós em 2005, houve o rejuvenescimento da ACES com a criação do Código de Ética. O que é o Código de Ética? Podemos dizer que é, digamos, que é um livro de instruções, é um livro que baliza as atitudes e os comportamentos dos empresários católicos na sua vivência diária nas empresas. E foi um marco muito importante. A partir daí, entendeu-se realmente que podíamos aditar mais alguma coisa a esse Código de Ética. E aqui realmente é um segundo momento para a ACES que lhe dá, digamos, um posicionamento, dá-lhe uma imagem mais cristã, que adicionou-se ao Código de Ética a palavra amor. E para nós o amor não é incompatível com o trabalho.
Porque quando nós falamos de Cristo na empresa, significa amor na empresa. E amor na empresa é o amor ao próximo. E daí nós entendemos que o amor pode ser um critério de gestão. E a partir desse momento, nós estamos, digamos, nós, a SES, a nível nacional, estamos a dinamizar, a criar uma mensagem aos nossos associados, e não só, de que as empresas podem ser, digamos, geridas através, digamos, desta gestão cujo substrato é o amor. E este amor que implica os empresários e gestores, mas implica todos os outros, digamos, intervenientes na vida e na atividade de uma empresa, como Obviamente. os trabalhadores, como os clientes, etc, etc. Obviamente. Quando nós falamos do amor das empresas, não é um amor romântico, Sentimental, é? romântico, sentimental, ou então um amor bonzinho. É o chamado amor ao próximo. Para nós é importante que o amor seja um ativo importante na vida das empresas. Aliás, nós entendemos que o amor é e tem um valor económico. Se nós fizermos se nós tivermos esta atitude de utilizar o amor como critério de gestão numa empresa, nós temos a experiência de que a empresa cria mais riqueza, é uma empresa mais sustentável, é uma empresa também com outra imagem e com outra longevidade. Porquê? Porque este relacionamento, este amor para com os clientes, para com os colaboradores, para com os fornecedores, para com todos os stakeholders, cria um conjunto de ativos e de relacionamentos que só trazem valor económico, trazem produtividade, isto é, se os colaboradores trabalharem, digamos, e se virem no empresário, digamos, este amor ao próximo, é evidente que os trabalhadores também são impregnados por esta dimensão e trabalham, digamos, com outra atitude. Isto cria produtividade. Relativamente aos clientes, é evidente que cria também mais fidelidade relativamente aos clientes. Os clientes são mais fiéis. Relativamente a outras entidades, a mesmíssima coisa. Portanto, sendo assim, a empresa torna-se muito mais sustentável, cria melhor valor e, ao mesmo tempo, este amor que nós falávamos, que é este amor ao próximo, faz com que a empresa não seja, digamos, uma empresa como qualquer outra, que se rege por um lucro normal, mas rege por um lucro relacional, que dá à empresa, digamos, uma outra dimensão e uma outra projeção e uma outra sustentabilidade. Sim. Para além da dimensão económica, há certamente a dimensão humana, das pessoas se sentirem mais realizadas, sentirem, digamos assim, mais harmoniosamente consideradas, respeitadas, valorizadas. Isso certamente é também um valor importante para as próprias empresas. Exatamente. Nós apostamos, quando nós falamos neste amor como critério de gestão, nós estamos a pensar seguramente nisso, que é nos bens relacionais. Para nós não faz sentido, nós empresários cristãos, não faz sentido termos uma empresa, estamos a gerir uma empresa, se não houver, digamos, este amor, estes relacionamentos. Estes relacionamentos são tão importantes como o nosso sangue que corre nas veias. São estes relacionamentos que fazem com que a empresa se prolongue no tempo, que dê uma boa imagem, que produza um bom produto, que haja uma boa colaboração, que haja, digamos, uma boa dose de equilíbrio na empresa. Portanto, isto, para nós, os relacionamentos é a chave mestra do sucesso de uma empresa. Estes relacionamentos sustentados pelo amor ao próximo. Através de que atividades ou de iniciativas é que a SEG vai procurando difundir estes princípios, este valor do amor como critério de gestão junto dos empresários e, eventualmente, junto da opinião pública? Isto é, tudo aquilo que nós aqui dissemos, procuramos que não seja uma coisa ideal, teórica. Nós queremos que isto tenha, digamos, impacto real. Por isso mesmo a SEG tem muito respeito pelos desempregados, que são os pobres dos pobres. Tem muito respeito pelas empresas enquanto comunidade. E tem muito respeito também pelas famílias
e também tem muito respeito pelo ambiente. Relativamente aos desempregados, nós temos um programa que é chamado Programa do Fundo do Bem Comum, em que todas as pessoas com mais de 40 anos desempregados podem contactar-nos e nós temos um fundo em que, se essa pessoa ou essas pessoas tiverem um projeto viável para criar uma empresa, nós podemos financiar, desde que a comissão que trabalha connosco entenda realmente que é um... Reúne um conjunto de condições. Exatamente. Portanto, isto é, digamos, para minorar a dor, digamos, das pessoas que não têm emprego. Relativamente a outra problemática das empresas, entendemos que as empresas cada vez mais têm dificuldades, e nomeadamente têm dificuldades a nível, digamos, dos recebimentos. Cada vez mais se paga mais tarde. Então nós também criámos um programa chamado o Compromisso do Pagamento Pontual, em que, em colaboração com o IAP-MEI, IAP-Pharma e a CIP, nós estamos a fazer um lobby no bom sentido com o Governo, de modo que crie legislação, de modo que os pagamentos sejam pontuais e atempados. Porque para nós é importante que a empresa possa ser sustentável. E para ser sustentável tem que receber a tempo e a horas. Portanto, isto é um programa que nós também estamos neste momento a trabalhar, a fazer, e já está, digamos, no terreno, e que também é muito engraçado. O outro programa que nós também estamos, neste momento, a introduzir na sociedade e nas empresas é o seguinte: muitas vezes é incompatível a vida das famílias com o trabalho, porque as pessoas passam muito tempo no trabalho, nas empresas, e os filhos são desacompanhados, a família é desacompanhada, e isso cria muitas vezes a destruturação digamos, das famílias. Então nós temos uma parceria com uma fundação espanhola, que é a Mais Família, e neste momento já damos acompanhamento às empresas para reunir condições para que as pessoas que trabalham na empresa possam ter uma proximidade cada vez maior com a família e não haja, digamos, grandes injustiças entre o trabalho e o acompanhamento à família. Um outro projeto que nós também temos, que nos parece que também é muito importante, porque o nosso dia-a-dia de empresários também é um dia-a-dia muito difícil, não é? Nós criamos um projeto que é o Projeto Acontecer, que é mais ou menos um projeto que nos dá as linhas gerais, é um livro de instruções, de como é que o empresário deve lidar no dia-a-dia com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores, com os concorrentes. Portanto, também isso nós neste momento estamos a implementar. E há outro aspecto que eu também gostaria de dizer. Nós neste momento também estamos a implementar um programa que tem a ver, digamos, com as gerações futuras, que para nós também é muito importante, que vai ao encontro, digamos, desta encíclica do Papa, da Casa Comum. Por acaso coincidiu, mas para nós é muito importante também, neste momento, deixarmos para as nossas gerações futuras, não é? Um ecossistema razoável, equilibrado, um ambiente equilibrado e assim sucessivamente. Há uma outra iniciativa que vocês desenvolvem também, que é dentro do Cristo nas empresas, que são os grupos de empresários, ou dentro da empresa, grupos, digamos assim, para desenvolver a espiritualidade em ligação com o seu trabalho. Como é que isso funciona? Nós sabemos que viver, digamos, estes princípios, este novo paradigma, no fundo, o que nós estamos aqui a falar é de um paradigma novo, não é? Que, enfim, que é aquilo que eu chamo uma revolução virtuosa, que é o novo paradigma, não é? Dificilmente poderá ser vivido isoladamente, porque isto é tão intenso, tão estressante a vida empresária, se viver, digamos, estes princípios isoladamente, sem contacto, digamos, com outros que vivem, digamos, os mesmos princípios, as pessoas podem esmorecer, podem criar situações, digamos, de algum stress. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós criamos grupos de 10 pessoas de empresas diferentes, 10 pessoas, empresários, geralmente são 10, de empresas diferentes, que nos reunimos uma vez por mês, pelo menos, para trocar experiências, para verem como é que resolvem os problemas do dia-a-dia, como é que podem, enfim, resolver esta situação, aquela. Portanto, isto
é uma maneira de... Entreajuda. De entreajuda e das pessoas estarem sempre numa situação, digamos, positiva perante estas situações, porque entendemos que isto é um paradigma que tem que ser coletivo e não um paradigma isolado ou individual, porque isto realmente também é um projeto, este Cristo na Empresa. Quantos grupos tem já? Nós neste momento somos uns 15 grupos. A nível nacional? Sim, a maioria deles estão em Lisboa ainda e depois mais em 2 ou 3 cidades a nível do país. Portanto, e é isto, portanto, que gostaria de dizer relativamente aos grupos de empresa, porque, digamos, é muito importante esta partilha de dificuldades e de alegrias, não é? Entre as pessoas empresárias que vivem este problema. Digamos assim, também uma certa vertente espiritual, o procurar Cristo que esteja presente mesmo ali nesta discussão à luz de Cristo. Sim, exatamente. Por exemplo, nós temos casos de pessoas, administradores, que trabalham em empresas multinacionais, em que Cristo não diz nada, em que são pessoas que não são crentes, e há pessoas que fazem questão, não só dizer que são crentes, não é? Mas que estão em lugares de topo, assumem-se como tal, não é? E vivem, digamos, este novo paradigma do amor, não é? Porque este paradigma do amor é compatível, como eu disse, digamos, com o sucesso das empresas e com o sucesso do trabalho, e é um ativo económico. Muito bem, haveria ainda muitas outras coisas a conversarem, mas passando um bocadinho mais para a tua experiência pessoal. Como é que tu encontraste esta associação e qual é a ajuda que tu, pessoalmente, como empresário, tu e a tua empresa, encontras nesta associação? Em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte. Eu encontrei a SES há 5 anos. Eu fui mais 4 ou 5 fundadores em Leiria, do núcleo de Leiria da SES. Mas sempre, desde que sou empresário, há uns 30 anos, sempre entendi, eu com o meu irmão, sempre entendemos que uma empresa só tem legitimidade para, digamos, para existir se houver dois argumentos ou 2 características muito bem delineadas. O primeiro é os tais bens relacionais, que é o amor ao outro. Isso para nós é importante. E o segundo é a criação de bens úteis. Não nos interessa a especulação, seja, digamos, económica ou financeira, seja a nível, digamos, de bens essenciais. Para nós é importante o bem que nós fazemos na empresa, o relacionamento com as pessoas e, segundo, produzir bens úteis. E para que isso possa acontecer, para que isso possa, digamos, ser, digamos, para que haja uma empatia entre as duas coisas, nós procuramos todos os dias saudar os nossos colaboradores. Nós conhecemos os colaboradores um a um. Nós sabemos os problemas das famílias, como estão os filhos, os problemas escolares, o problema da saúde. Para nós isso é essencial. Porquê? Porque para nós, como eu disse ao Padre Jorge, que a empresa para nós só tem sentido se for uma comunidade de pessoas que estão a trabalhar, claro, é evidente, cada pessoa tem os seus interesses, são interesses divergentes, mas para um bem comum. E esse bem comum deve ser, digamos, um bem que deve ser adstrito às pessoas que trabalham na empresa, não é? Mas também a nível da comunidade, digamos, que está ao redor da empresa, não é? Isso para nós é muito importante. Portanto, este aspecto dos relacionamentos nas nossas empresas é o essencial, porque nós sabemos, posso dar aqui não posso dizer que é um orgulho, no sentido do cor da palavra, mas podemos dizer que nós já somos líderes, digamos, da nossa atividade há uns 15 anos, não só pelo trabalho que produzimos, não só pelo produto que produzimos, mas sobretudo, repito, pelos bens relacionais, colaboradores, clientes, fornecedores e os outros stakeholders. Todos estes relacionamentos são aquele fator, aquele ativo que é único, que devia ser compaginável, digamos, com o balancete. Com o balancete para a frente. Porquê? Porque o que é que nós fazemos é que o nosso cliente, quando precisa do nosso produto, instintivamente e inconscientemente, pensa logo na nossa empresa. E isso só acontece quando é amado. Quando falo do amor ao próximo, quando eu falo do amor como critério de gestão, é mesmo isto.
esta sustentabilidade das empresas reside essencialmente nos relacionamentos. E daí, digamos, podemos dizer que as empresas são sustentáveis por essas características. É evidente depois também, através desses relacionamentos, nós ajudamos os nossos funcionários, os nossos colaboradores, nós temos muitas vezes reconhecimento para com os nossos clientes, nós fazemos questão de pagar os impostos, nós fazemos questão, digamos, de tratar todos os nossos parceiros com distinção virtuosa. Sim. Muito bem, haveria muita coisa a dizer, haveria que falar das dificuldades, dos problemas, dos dramas que também se vivem, mas não temos tempo. Mas já agora só mais já não temos segundo. tempo, porque o tempo já está... Diz lá. Tudo isto que nós dissemos, tudo isto que eu acabei de dizer, tem implícito a dor. Claro. Tudo isto só resulta porque atrás de todos estes comportamentos, estas atitudes que nós temos como empresários, teve e tem a dor como sustentáculo. Porque se não houvesse a dor, o amor nunca era o amor pleno, o amor satisfatório. Estamos mesmo a terminar, o nosso tempo terminou. Se alguém quiser contactar a ASEG, como e com quem o pode fazer? Isto é, nós como a ASEG somos uma associação, temos associados e cada pessoa, não é? Cada pessoa, na qualidade de empresário, gestor ou profissional liberal, isto é, todas as pessoas que têm pessoas ao seu cuidado podem, efetivamente, inscrever-se na ASEG. Portanto, o site é o www.aseg.pt e o e-mail é o aseg@aseg.pt. Muito bem, obrigado, Acácio, por este conhecimento. Havia muitas outras coisas a dizer, mas o tempo, de facto, não nos permite mais. Obrigado também a si, que nos permitiu entrar em sua casa para lhe darmos a conhecer também este bem precioso que é a ASEG e, naturalmente, poderá interessar-lhe a si ou interessar também a empresários, a outras pessoas, conforme as características foram aqui já indicadas. E vamos invocar a bênção de Deus para si, para todos aqueles que frequentam a sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo esteja consigo. Até ao próximo programa, se Deus quiser.